Oi, gente. Ontem aconteceram as eleições nos Estados Unidos para Câmara dos Deputados, Senado e governadores. Não foram todas as cadeiras que estavam em disputa. Essa é uma discussão mais longa sobre o sistema americano. A eleição para presidente agora vai acontecer somente em 2020, não é? Eu estou com a expectativa aí de um Bernie Sanders concorrendo novamente. Vamos ver se ele vai ter essa disposição. Tomara que sim. E eu quero analisar o significado das eleições, não apenas os resultados, mas o que é que isso significa do ponto de vista das opções dos candidatos e do perfil. Coisas muito interessantes aconteceram nessas eleições americanas e eu vou trazer para vocês não só os resultados, não vou falar de todas as corridas, óbvio, são muitas, mas vou falar em linhas gerais. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia, tem a sessão de diálogos, com conversas com grandes especialistas, e algumas sextas-feiras eu falo no Filosofia Popular de filmes, séries, do ponto de vista político e filosófico. Bem, a notícia principal que todo mundo está falando é que o Partido Democrata retomou o Congresso, né, a House, a Câmara dos Deputados seria o equivalente, não é? Eles conseguiram 221, os últimos números que eu tenho, né, 221 dos congressistas, e o Partido Republicano está com 196. Então os democratas agora têm a maioria no Congresso. Não é? No Senado, os republicanos ainda têm 51, eles expandiram a sua maioria no Senado e agora os democratas têm só 44. E aí vocês ficam assim, e alguns de vocês devem estar se perguntando, mas como é que pode? Na mesma eleição que os democratas retomam o Congresso, essa parte do Congresso, que é a House, né, seria o equivalente aos deputados federais aqui no Brasil, mais próximo, uma analogia mais próxima que a gente pode fazer, como é que no Senado os republicanos expandiram? Bem, isso tem tudo a ver com que tipo de candidatos conseguiram concorrer na Câmara dos Deputados, na House, na casa, e qual é o tipo de candidato que os democratas colocaram para concorrer no Senado. No Senado, cada estado só tem 2 representantes, então você consegue colocar poucas pessoas para concorrer. E os democratas colocaram predominantemente, quase que exclusivamente, com exceção talvez de Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Então o Partido Democrata ele colocou predominantemente candidatos que a gente poderia chamar de centristas ou de centro-direita corporativos. O que é que eu estou chamando de candidatos democratas corporativos? São aqueles que aceitam muito dinheiro das grandes corporações empresariais e que concorrem como republicanos light. Ou seja, republicanos que... republicanos por quê? Porque nas questões econômicas eles votam igualzinho aos republicanos. Mas nas questões de identitárias, que é uma discussão boa para a gente ter em um outro vídeo, eles são progressistas. Mas eles não são progressistas nas questões econômicas. E o que é que essa eleição mostrou? Que essa estratégia do Partido Democrata fracassou no Senado. Ou seja, eles tentaram isso no Senado de novo, colocar esses candidatos que, do ponto de vista das causas, digamos assim, econômicas, na causa das questões de saúde, o Medicare for All, eles são conservadores, eles não são progressistas, e só são progressistas nas causas identitárias. Isso resultou num enorme fracasso do Partido Democrata no Senado. Já nas corridas para a House of Representatives, né, a casa, que seriam o equivalente aqui aos deputados federais, muitos progressistas concorreram. Alguns venceram, outros perderam, mas os progressistas conseguiram vitórias inesperadas em alguns distritos. Isso produziu, em grande parte, a onda azul no que se referiu à casa. O que mostra que, para você derrotar um republicano em lugares conservadores, a estratégia tem que ser você apelar não para a política identitária, que não tem apelo para pessoas conservadoras, mas para questões como salário mínimo, aumentar o salário mínimo, coisas como garantir um direito à saúde, coisas como melhorar a educação e ter um e as faculdades não terem cobrança, enfim,
transformar as faculdades em mais públicas, que é uma proposta do setor progressista democrata. Então, essas questões mais universais, que afetam todas as pessoas, são muito mais potentes. E é isso que a eleição americana mostrou. Aqueles que concorreram com questões universais venceram e produziram, paradoxalmente, as maiores vitórias do ponto de vista da identidade. Olha que coisa interessante. Porque tiveram 2 indígenas, 2 muçulmanas, tem um governador gay. E aí você pensa assim, oxe, André, mas você estava falando que não foi a política identitária, mas exatamente essas pessoas que concorreram tendo essas identidades diversificadas, elas colocaram, a maioria delas, não todas é verdade, mas a maioria delas colocaram as questões universais na frente da sua plataforma. E por isso que elas ganharam. Não, ou seja, a questão identitária para elas não foi central. Não foi aquilo que elas colocaram na frente. Elas não precisavam dizer que eram muçulmanas, que eram indígenas, porque estava no rosto. As pessoas sabiam. E o que elas colocaram na frente foram as questões universais. Eu acho que aí há uma grande lição para a esquerda. O Vladimir Safatli, que tem muitos méritos em relação a isso, já vinha avisando que a esquerda precisava retomar os direitos universais. Direito à saúde, direito à educação, direito a pleno emprego, enfim, melhores salários, melhores condições de vida, como os elementos unificadores de um projeto progressista. E que a política identitária, embora importante, embora relevante, não deve ser esquecida no sentido de defender os direitos dos homossexuais, defender os direitos de minorias, ela não poderia ser a bandeira central. Até porque muito do que se combate em relação a isso, se combate na transformação das mentes, não através de imposição federal, não através do governo. Não é assim que você muda uma sociedade. Você muda pela arte, você muda pela comunicação em espaços como o YouTube, você dialoga com as pessoas e você vai transformando a sociedade numa sociedade mais respeitosa e tolerante. Tomara. Mas o que deve mover a agenda são as pautas universais. E o resultado na eleição americana é eloquente em relação a isso. Tiveram algumas derrotas duras para o movimento progressista? Sim. Andrew Gillum perdeu no governador da Califórnia por 1%. Foi uma derrota bastante dura. Ele que vinha bem nas pesquisas e, enfim, o Donald Trump conseguiu energizar uma base de votantes brancos que predominantemente votou no Ron DeSantis e deu a vitória para esse cara que tinha tido declarações de tom racista. É uma coisa realmente horrorosa. Mas apesar de algumas derrotas duras, o saldo dessas eleições americanas é muito positivo. Primeiro que os democratas recuperaram a casa e com isso, tendo essa parte do Congresso sob seu controle, vai oferecer mais dificuldades para os aspectos piores da agenda do Donald Trump. E além disso, nós vimos um grande crescimento de candidatos progressistas e os progressistas que já existiam se mantiveram e se fortaleceram. Então, a onda progressista nos Estados Unidos está em processo de fortalecimento e as derrotas dos democratas para o Senado provaram que a estratégia que o Partido Democrata, o setor corporativo, empresarial, está colocando há tanto tempo é uma furada. Essa estratégia não funciona. Então, tem um lado até bom na derrota dos democratas no Senado, porque mostrou que, olha, se vocês quiserem ganhar para o Senado, vocês têm que colocar candidatos progressistas que apelem para valores universais, para direitos humanos, para direitos civis, para direitos sociais, porque esse tipo de campanha, esse tipo de slogan, esse tipo de candidato que não é corrompido pelo dinheiro das grandes corporações é o candidato que tem chance de ganhar para o Senado. E esses candidatos que vocês estão colocando aí, não. Inclusive a vitória absolutamente
poderosa do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren colocam eles como fortes candidatos à presidência daqui a um ano e meio, quando já vamos ter as candidaturas anunciadas. Talvez o Bernie Sanders anuncie até com mais antecedência, no meados do ano que vem, para a primeira parte do ano que vem, talvez ele já anuncie, porque há muita pressão dentro do movimento progressista para que ele anuncie. Então é isso aí. Claro que tiveram derrotas para o setor progressista, no Senado tem essa questão simbólica, mas no geral foi uma eleição muito positiva e que anuncia um movimento progressista crescente. Os Justice Democrats têm só menos de 2 anos de existência e já tem vários Justice Democrats chegando ao Congresso. Isso é um fenômeno extraordinário. Justice Democrats é uma das organizações que estabeleceu que para os seus candidatos concorrerem, teriam que não receber dinheiro de grandes corporações, ou seja, não serem corrompidos. E eles estão em franco crescimento. Então, excelentes notícias para nós que estávamos meio chateados aí com a eleição. Pelo menos lá dos Estados Unidos, quem diria, vem predominantemente boas notícias e anunciando para daqui a 2 anos provavelmente notícias ainda melhores. Então, vamos aguardar e acompanhar o desdobramento das eleições americanas. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Um abração e até o próximo vídeo.